Olá galera, eu sou Amanda Lemete e este vídeo é a continuação do vídeo sobre estatística básica. Vamos entrar então em conceitos de espalhamento. Temos aqui dois histogramas, tá certo? E ambos os histogramas, eles possuem a mesma média, que é igual a 4. Porém, claramente, esses dois conjuntos são bem diferentes entre eles. No primeiro histograma, o da sua esquerda, apenas um único valor é possível, certo? Já no segundo histograma, há um espalhamento de possíveis valores em torno desse valor médio 4. E não podemos dizer com certeza qual será o resultado do próximo experimento, caso a gente vá realizar mais um experimento. A gente tem aqui 9 resultados possíveis. Portanto, de um modo nada preciso, podemos dizer que o resultado descrito pelo segundo histograma à sua direita é o mais incerto dentre os dois histogramas apresentados. Quando a gente tem somente um único resultado possível no histograma, a gente chama essa distribuição de probabilidade singular ou monodispersa. E a população de resultados possíveis, ela é uniforme ou homogênea. Já no outro caso, o histograma ele é dito polidisperso e a população de resultados possíveis é heterogênea. Vamos construir esses dois histogramas lá no Júpiter. Eu vou criar novamente um vetor chamado VET de números uns, e esse vetor tem 250 elementos, e eu vou multiplicar cada elemento por 4. Quando eu faço isso, reparem que o VET, cada elemento aqui é 4 pontos, é um valor float. Eu vou primeiro transformar todos esses elementos em valores inteiros. Então, VET recebe vet.astype int. Agora, se eu rodar novamente aqui o VET, aquele pontinho sumiu. Eu faço isso para poder aplicar a função beanCount da biblioteca NumPy, para poder construir o histograma, tá? Porque ela só funciona com valores inteiros. Então, vamos lá. Vou criar aqui um vetor num, que recebe np.beanCount de vet. Então, quem é num? Um num vai me dar 0 elementos de 0, 0 elementos de 1, 0 de 2, 0 de 3 e 250 elementos de 4. Então, eu vou copiar aqui essa configuração de gráfico, C e V, onde eu só tenho o intervalo de 0 a 4, beans list, num, face color tá certo, ok. Só que aqui a legenda não vai ser mais crianças por apartamento, eu vou colocar a média. Então, vem aqui, mi igual a 4. Isso aqui é em LaTeX, tá? Então, é para indicar que toda vez que eu quiser digitar algum símbolo em LaTeX, uma expressão matemática, eu preciso colocar entre cifrão. E aqui representa o mi em LaTeX igual a 4. Então, por isso que na hora que eu rodo isso, ele gera o gráfico assim. Eu vou tirar aqui histograma crianças, vou colocar só o nome histograma. E vou definir o limite deste gráfico para 0 a 8, para ficar que nem esse aqui, tá? Então, PLT xlim de 0 a 8. Temos, então, o nosso primeiro gráfico. Eu não preciso deixar ele transparente, então eu vou tirar aquela especificação. Para a gente testar a média desse conjunto de dados, eu vou somente calcular aqui novamente, npmin de vet, realmente é 4. Agora eu vou criar um outro vetor, vet2, que vai receber
um NumPy Array. Agora eu vou dar os elementos para esse vetor. É uma nova forma de definir vetores, que a gente ainda não tinha usado. Então eu venho e boto uma vez o 0, 2 vezes o valor 1, 3 vezes o valor 2, 4 vezes o valor 3, 5 vezes o valor 4, 4 vezes o valor 5, 3 vezes o valor 6, 2 vezes o 7 e 1 vez o 8. E vou criar um vetor num2 que vai contar quantas vezes cada elemento de vet2 aparece. Então, np beanCount vet2 e vou imprimir esse num2. E vou copiar o gráfico anterior, C e V, só que dessa vez eu vou aumentar aqui a binlist até o número 8 e eu vou imprimir o num2 e histograma 2. Prontinho, temos o nosso histograma aqui. Vou calcular a média desse novo conjunto de dados. Está certo, essa média aqui é 4. E retornar ao nosso slide. Um modo bastante comum de definir o espalhamento dos dados é pelos quantis. Os quantis mais importantes empregados são quartis, decis e percentis. Vamos focar agora nos quartis. O que eles são? Eles dividem os dados em 4 partes iguais, sendo que cada parte contém 25% dos dados. Temos 3 quartis. O primeiro quartil significa 1/4, ou seja, 25%. O segundo quartil, ele corresponde à mediana do seu conjunto de dados, que representa 50%. O terceiro quartil significa 3/4 e representa 75%. Aqui no slide fica mais claro de entender como os quartis fazem essa divisão dos dados em 4 partes iguais. O primeiro valor, ele é o valor mínimo, isso desconsiderando outliers, tá bem? Então ele tem aqui, começa com o mínimo elemento do seu conjunto de dados e aí anda 25% e você chega no quartil 1. Soma mais 25, resultando em 50, você chega no seu quartil 2, que é a nossa mediana, que realmente é a mediana quem divide o nosso conjunto de dados em 2 subconjuntos de igual probabilidade. O terceiro quartil fica em 75%, e aí segue o último valor, que é o valor máximo do seu conjunto de dados. O boxplot, ele é um tipo de gráfico no qual ele mostra visualmente para você o primeiro, segundo e o terceiro quartil, assim como os valores mínimo e máximo do seu conjunto de dados. E caso seu conjunto de dados tenha outlier, ele também mostra para você. Mas o que é o boxplot? Para alguns conjuntos de dados, você irá descobrir que precisa mais informações do que as medidas de tendência central fornecidas pela média, mediana e moda. É necessário ter informação sobre a variabilidade ou dispersão dos seus dados. É aí que temos o boxplot. Ele nos fornece uma boa indicação de como os valores dos conjuntos de dados estão espalhados. Ele pode parecer primitivo em comparação com o histograma, por exemplo. Porém, o boxplot ele tem a vantagem de ocupar menos espaço, o que é muito útil quando precisamos comparar distribuições entre muitos grupos de um conjunto de dados. Ele acaba nos fornecendo uma análise visual da posição, dispersão, simetria, caudas e valores discrepantes, que são os outliers do nosso conjunto de dados em análise. Esta variável aqui, que significa intervalo interquartil, tá? E ele é obtido pela diferença entre o terceiro quartil e o primeiro quartil. Agora eu vou mostrar para vocês como construímos o boxplot correspondente a cada conjunto de dados que geramos. Vamos lá.
Vamos fazer primeiro em relação ao VET2, tá? Porque o VET1, na verdade, ele só tem um único valor. Então, se escrevermos aqui PLT boxplot VET, ele só vai dar uma linha, porque aqui só tem um único valor possível. Então, vou colocar VET2, que ele vai mostrar. Repare, então, de acordo com o que a gente viu lá no slide, aparentemente aqui não há outlier neste conjunto de dados e o valor mínimo está bem próximo de zero. Se não é zero, né? Vamos ver. NP min é 0. NP máximo de VET2 é 8. Lembra do IQR, que é o intervalo interquartil, que é, na verdade, a diferença entre o Q3 e o Q1, certo? Então, ele representa a altura dessa caixinha aqui, do corpinho do nosso boxplot. Podemos calcular este valor através do módulo stats que fica na biblioteca SciPy. Vamos lá. Stats.iqr de VET2 é 2. Então, a altura desse bloquinho aqui vale 2. Então, aparentemente, é 5 menos 3, se eu estiver certa aqui nesta correspondência. Agora, como a gente pode calcular os quartis deste conjunto de dados? Para isso, a gente vai fazer uso de data frame. Data frame é um outro tipo de estrutura de dados, né, para armazenar informações diferentes de vetor. Para convertermos o vetor VET2 em um data frame, a gente precisa importar a biblioteca pandas. Vamos lá. Importe pandas as PD. PD é a abreviação geralmente utilizada para essa biblioteca, tá? A biblioteca pandas, se você não conhece, eu sugiro que dê uma olhada aqui na internet. É uma biblioteca muito empregada para análise e manipulação de dados. Pandas PyDat. Então, tem um suporte incrível essa biblioteca, aqui está a documentação dela. Tem vários tutoriais explicando como trabalhar com pandas, eu fortemente recomendo. Vamos converter o vetor VET2 em um data frame que vai se chamar DF. DF recebe PD data frame. Eu vou abrir parênteses e aí eu vou abrir chaves. Eu vou nomear o conjunto que vai receber esses dados de VET2 de dados. Então, dados, VET2. Para checar se a importação foi feita do modo correto, eu posso mandar imprimir o DF, que ele vai imprimir aqui todo o DF completo, na verdade. E o que acontece? Além do conjunto dados, a gente tem uma outra coluna aqui que representa a coluna dos índices, tá? Cada linha do nosso data frame, ela tem uma identificação, que são os índices. O data frame em Python, ele é como se fosse a nossa tabelinha em Excel, que a gente pode trabalhar, mexer nela, modificar, criar, acrescentar várias colunas, modificar, enfim, tem muita coisa bem interessante que dá para fazer com data frames. Agora, se eu só quiser visualizar o início desse data frame, aí eu utilizo esse comando df.head, que ele vai me mostrar as 5 primeiras linhas do data frame. E df.tail me mostra as 5 últimas linhas deste data frame. Agora, para calcular os quartis, tá? Eu venho aqui, vamos começar com o primeiro quartil, que é o Q1. É só escrever df.quantil e colocar a porcentagem correspondente ao quartil. No caso é 25%, 0,25.
Ah, realmente, então minha visão estava boa, né? Porque se a gente olhar aqui o resultado, ele dá 3. E eu disse que o Q1 aqui parecia ser 3, então estava certo. Agora eu vou copiar esta célula e vou copiar essa célula aqui, segundo quartil. Que corresponde a 0,50, que é 50%, é 4. E o terceiro quartil. Cinco. Então tá certo. Então 5 menos 3 já me dá 2, que é o IQR fornecido anteriormente. Vocês viram quanta informação existe dentro do Boxplot? Isso é incrível, né? Agora a gente consegue, através da Biblioteca Pandas, obter todas essas respostas de quartis, de valor máximo, mínimo e inclusive de média, tudo isso através de um único comando do DataFrame, que é o describe. Se eu escrever def describe, olha que interessante, ele vai me fornecer quantos elementos não nulos, ou seja, que não são not a number, existem em cada série do meu DataFrame. Cada coluna do DataFrame, ele é denominado série, tá? Então, eu tenho 25 elementos, que corresponde à dimensão de VET2, o que está certo. Ele me dá a média, o desvio padrão, que a gente vai falar daqui a pouquinho, o valor mínimo, o primeiro quartil, o segundo quartil, o terceiro quartil e o valor máximo. Então, o describe, ele me dá um pouquinho mais do que o boxplot, de informação a respeito do conjunto de dados. Isso é bem interessante. Vamos retornar, então, na nossa apresentação. Aqui está o resultado do describe. Retornando àquela apresentação anterior, a gente, além dos quartis, a gente pode utilizar os decis, que dividem os dados em décimas partes. Então, cada parte corresponde, né, tem 10% dos dados. E os percentis, que dividem os dados em centésimas partes. Cada parte contém 1% dos dados. Uma outra forma de medir o espalhamento dos dados é através do cálculo da variância. Aqui está a representação de como esse cálculo é feito apenas para fins ilustrativos de uma melhor compreensão, pois a gente não vai precisar implementar este cálculo aqui. A variância ela é calculada como a média das diferenças quadráticas da média dos dados. Então, como é que esse cálculo é feito? Primeiro, você precisa calcular a média dos seus dados, depois, calcular a diferença de cada dado em relação à média do conjunto original. Aí, esse resultado, elevar ao quadrado essas diferenças e calcular a média das diferenças quadráticas encontradas. E aí sim, você tem a variância. Comparada com as diferentes medidas de espalhamento mostradas aqui, a definição de variância, elas nos apresenta muitas vantagens. Em primeiro lugar, a variância ela pode ser obtida diretamente do histograma, sem qualquer ambiguidade. Segundo, o uso das operações de média e do quadrado da distância em relação à média permite a manipulação relativamente simples de expressões matemáticas. Aqui temos dois cálculos possíveis de variância, tá? A variância populacional e a variância amostral. Tudo depende do que estamos fazendo. Geralmente, a gente faz uso da variância amostral. A maior razão para utilizarmos amostras reside no fato delas permitirem realizar inferências sobre a população, sem a necessidade de se considerar todos os elementos da mesma, fato que se torna impossível na maioria das vezes por motivos técnicos ou econômicos. Muitos estudos ratificam matematicamente que, quando utilizamos a variância de uma amostra usando n-1, sendo n o tamanho
né, dessa amostra, a variância obtida corresponde à melhor estimativa da variância da população. Então, vamos lá fazer o cálculo da variância do nosso conjunto de dados VET, tá? Se eu vier aqui e colocar NP var VET 2, ele nos dá a variância do nosso conjunto de dados. Então, realmente, a gente não precisa implementar esta conta. Eu quero também apresentar para vocês outra medida, que é o desvio padrão. Então, o desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada da variância. Ele geralmente é utilizado como uma forma de identificar outliers. Isso não é uma regra geral, tá? Pode-se assumir que dados que se distanciam da média em mais do que um desvio padrão podem ser considerados incomuns. O desvio padrão pode ser somado à média para fornecer regiões onde estão concentrados resultados mais prováveis dentro de um certo limite de confiança. Então, a gente consegue também calcular aqui o desvio padrão, 10 VPAD de VET2. Ah, não, desculpa, eu estou falando em português. STD VET2. E aqui ele fornece também pra gente no Describe, tá bom? Bom, nesse momento encerramos a parte de conceitos de espalhamento dos dados e no próximo vídeo ensinarei a vocês como fazer a correlação entre diferentes grupos de dados. Falo com vocês por lá. Até mais!